Olá, nós estamos em quarentena e nós entendemos a importância desse período como igreja, período importante para o nosso país, para o nosso estado e também para o nosso município. E nessas próximas semanas nós estaremos disponibilizando as nossas pregações domingo a domingo, como um momento de culto especial. Na comunidade de Campinas, nós estávamos pregando sobre ame a sua igreja. E na primeira pregação foi falado de que a igreja não é um templo, não é um lugar, mas a igreja são pessoas. E nesse período, de uma forma especial, nós vamos experimentar o que essa é uma comunidade apenas a partir de pessoas, onde cada um na sua casa, cada um do seu jeito, pode viver a sua fé unidos pela palavra e pela presença de Cristo. Isso nos torna igreja cristã. E nesse momento de quarentena, a gente pode viver isso de uma forma mais intensa, firmes e cada vez mais firmados na palavra de Deus. E quem diria que dias atrás nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje? Essa pandemia que nós estamos enfrentando e trouxe uma situação grave para o nosso país e é uma situação grave no mundo todo e que hoje está muito perto de nós, está aqui ao nosso lado. E por isso, nesse momento, nós precisamos buscar auxílio e ajuda na palavra do nosso Deus e refletir diante de tudo isso sobre como nós podemos viver esse momento que se apresenta, essa realidade que se apresenta para nós. Por isso eu digo para vocês, queridos, que o momento que nós passamos agora é um momento de tempestade, é um momento complicado. E a pergunta é: o que então nós vamos fazer? Diante dessa tempestade, normalmente a gente tem duas posições. A primeira posição é ignorar o perigo, e a segunda posição é de um medo que pode se tornar um pavor diante dessa circunstância. Em nosso contexto atual, diante da tempestade que nós estamos vivendo, ignorar o perigo é dizer: esse coronavírus é só uma gripezinha, não é nada demais. Atenção, a gente corre um grande risco quando a gente ignora o perigo. Pode ser que para você seja de fato apenas uma gripezinha, mas para alguém perto de você possa ser fatal. Por isso, ignorar o perigo não resolve o problema. A nossa postura como cristãos é o chamado ao amor ao próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ser cristão nos nossos dias é de fato ter um cuidado e zelo pelo outro tanto quanto por nós. Assim, nós podemos entender que no nosso contexto, ignorar o perigo é não pensar no nosso bem e no bem do outro. Por outro lado, a gente tem um outro extremo. O outro extremo, a outra reação é de medo e de pavor. Embora o medo seja um sentimento muito humano, seja um sentimento muito próprio, e ele é bom porque ele nos protege de muitas situações de perigo, o medo também, quando não trabalhado, ele pode se tornar, com o passar do tempo, algo que nos sufoca, algo que nos paralisa e que vira pânico e pavor. É claro que na situação que nós estamos vivendo hoje, não tem como não gerar um certo tipo de medo. Não tem como nós não ficarmos ansiosos pensando o que vai ser do nosso futuro, o que vão ser das pessoas perto de nós, o que vai ser do nosso país. O medo é parte desse processo. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o tema da mensagem de hoje é que a tempestade chegou para nós. E o que a gente vai fazer? Nesses dias, pensando um pouquinho sobre isso, uma palavra tem vindo ao meu coração e à minha mente, trazendo tranquilidade também para os meus pensamentos e para o meu coração. E essa palavra eu quero dividir com vocês. E essa palavra está em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Essa palavra de Mateus capítulo 8, 23 e 27, que você pode abrir na sua Bíblia e acompanhar, eu vou fazer a leitura aqui.
é uma palavra, é um momento, é uma circunstância que os discípulos passam com Jesus. E diz o texto o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto bíblico aqui é um texto conhecido de muitos de nós. Se a gente não escutou um dia na escola dominical, ao longo da nossa vida, nós lembramos ou fomos lembrados dele em alguma circunstância. Mas esse texto aqui, ele é muito importante para o dia que nós estamos vivendo. Fala dos discípulos que passam por uma tempestade. Tempestade nada mais é do que uma força externa, algo que nós não temos controle, que nos desestabiliza e que é muito maior do que nós. E claro, por isso provoca medo. A tempestade que os discípulos viveram é uma tempestade marcada pelos ventos que levantaram as ondas e que provocaram medo nos discípulos de Jesus, que atravessavam o lago na companhia do seu mestre. O que nós estamos vivendo no nosso mundo e no nosso país hoje também é um momento de insegurança, é um momento que nos desestabiliza, é um momento que traz medo, é uma tempestade. Mas a narrativa bíblica, ela não está escrita para falar do tamanho da tempestade, da intensidade, da capacidade da tempestade. Mas essa narrativa bíblica, ela quer nos mostrar que a presença de Jesus em meio à tempestade é aquilo que de fato faz a diferença. E a pergunta é, mas por que a presença de Jesus em meio à tempestade é o que faz a diferença? Eu digo para você que pelo menos por 3 motivos. Primeiro, a presença de Jesus no meio da tempestade, ela é importante porque Jesus não nos deixa sós em meio à tempestade. Quando nós olhamos a narrativa, nós vemos que Jesus está com seus discípulos no meio da tempestade. Assim como Jesus está conosco no meio dessa tempestade que nós estamos passando. É promessa de Jesus, ele mesmo disse antes de subir aos céus: eis que estou convosco todos os dias, ele disse para os seus discípulos, até o fim dos tempos. Isso significa que Jesus está conosco o tempo todo, ele não pula do barco, ele não nos deixa sozinhos no momento difícil. Ele está conosco naqueles bons dias, naqueles dias tranquilos, mas Jesus está conosco naqueles dias mais difíceis de apreensão. É a presença sobre a nossa vida e sobre o nosso mundo que nos traz confiança e não as circunstâncias em si. É a presença de Jesus em nós, é a presença de Jesus conosco que nos traz segurança. A tempestade, as coisas externas não nos trazem segurança, mas a presença de Jesus traz, porque Jesus nunca nos deixa sós. Em segundo, a presença de Jesus é importante porque Jesus age. Se nós olhamos para o nosso texto bíblico, os discípulos pediram a ajuda de Jesus. Quando a tempestade se tornou grande, eles foram acordar Jesus e pedir: Senhor, salva-nos. E o texto bíblico deixa claro que Jesus acorda e age naquele momento. Jesus não fica indiferente àquilo que os discípulos têm vivido. Jesus é ativo na vida deles. Queridos, nós temos plena liberdade de chegar até Jesus e orar e conversar com Ele, derramar o nosso coração, os nossos medos, as nossas preocupações, os nossos anseios, na certeza de que nós cremos num Deus que age, que vem ao nosso encontro. E terceiro, só Ele, só Jesus, pode acalmar toda e qualquer tempestade. O nosso texto bíblico diz que os discípulos ficam surpresos que Jesus
manda com que a tempestade se acalme, os ventos se acalmem e tudo para. Quem é este homem, eles dizem, que tem tal poder? Queridos, esse homem é Jesus Cristo, Senhor sobre todas as coisas. Ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade. Não existe nada nesse mundo que seja maior do que o poder do nosso Deus. Não existe nada nesse mundo que Ele mesmo não possa acalmar. Aquelas pessoas que estão ao redor do nosso mundo, que precisam de ajuda, aquelas circunstâncias que têm chegado perto de nós, que precisam de intervenção, tudo isso Jesus pode acalmar. Jesus pode agir, inclusive no nosso coração. Por isso, amados, a palavra de Deus tem poder. Quando Jesus se levanta e fala e demonstra todo o seu poder, mostra que a sua palavra tem poder. Quando nós entramos em contato com Jesus, quando nós temos uma vida dedicada a Ele, quando nós buscamos em oração, quando nós abrimos a sua palavra, nós permitimos que essa palavra tenha poder sobre a nossa vida e sobre a nossa realidade. Nós permitimos que Deus invada a nossa realidade com a sua palavra e transforme toda a nossa realidade. Por isso, nós cremos num Deus que pode acalmar toda e qualquer tempestade. O mais importante é você não olhar para o tamanho da tempestade, mas você saber da presença de Jesus sobre você, sobre toda essa situação. Queridos, tempestades sempre acontecerão. Nós nunca imaginamos passar por um momento desses, mas nós precisamos concordar que ao longo da história da humanidade houveram muitas tempestades, muitas coisas duras que aconteceram, difíceis que aconteceram, outras muito brandas, muito tranquilas. Todos esses momentos, todas essas tempestades, elas não ditaram a história da humanidade. O que dita a história da humanidade é o agir de Jesus Cristo bondoso sobre ela, sobre a nossa vida. Por isso, queridos, é a presença de Jesus, Senhor e Salvador, sobre a nossa vida e sobre esse mundo, e o seu agir de poder, de bondade, de amor, que vai fazer com que a gente possa passar por essa tempestade e por tantas outras que ainda podem acontecer na nossa vida. E diante dessa realidade, eu queria dizer com muito carinho para você: seja sábio, previne-se no que você pudesse prevenir, faça a quarentena, aproveite esse tempo de quarentena também para buscar muito mais ainda Jesus Cristo, para permitir que esse Deus que está presente haja de uma forma incrível na sua vida, que você sinta essa presença de Jesus sobre você e a sua família, e que você consiga experimentar o quanto Ele é capaz de acalmar todas as tempestades que possam existir ao redor de ti e dentro de ti. Aproveite isso, essa oportunidade para experimentar essa proximidade com Jesus. E quando nós lemos na palavra de Deus de que o perfeito amor lança fora todo medo, é isso que nós vamos experimentar. Na medida que nós temos comunhão com Jesus e na medida que nós experimentamos esse agir dele na nossa vida, nós também sentiremos esse amor dele nos preenchendo de tal forma que todo medo vai embora. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo, porque nós começamos a entender a partir desse amor e desse relacionamento que existe um Deus maravilhoso, um Deus que está conosco, que age e que acalma qualquer tempestade. E esse Deus é Jesus Cristo, que nos dá esperança e que nos conduz em meio à tempestade, até nós podermos experimentar a bonança a partir do seu agir. Que você experimente isso nesse período, que a sua família experimente isso nesse período, e a gente possa testemunhar de quão é maravilhoso esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra seja uma fonte de consolo, de alegria, de acalento para o teu coração. E nesse momento eu gostaria de orar por você, orar por ti, pela tua família, pela nossa situação também. Eu convido você, aí onde você está assistindo, a fechar os teus olhos, aquietar o teu coração agora também
e queremos orar, nos colocar em oração diante do nosso Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença na nossa vida. Às vezes nós achamos que todas as outras coisas são tão maiores do que isso, mas na verdade é a tua presença que nós precisamos, é a tua presença que nos traz calma, onde nós experimentamos o teu agir e o teu poder todos os dias da nossa vida. Obrigada porque às vezes nós estamos sós na nossa casa, no nosso apartamento, mas não estamos sozinhos porque tu estás conosco todos os dias. Obrigada pelo teu amor que cuida de nós. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que age em nós. E obrigada pelo teu amor que jamais se esquece de nós. Deus querido, queremos orar, Deus, por todas as famílias que agora também escutaram a tua palavra, que possam sentir do teu amor e do teu cuidado, que possam sentir a paz que teu Espírito Santo oferece. Deus de amor, nós colocamos diante de ti, Senhor, todas aquelas pessoas que sofrem também, Senhor. Às vezes angústias no seu coração, medo, Senhor, que tu tires do coração de cada uma, Senhor, esse sentimento e preencha pelo teu amor. Senhor Jesus, oramos por aquelas pessoas que têm sofrido no nosso país e no nosso mundo por causa do coronavírus. Sofrido humanamente falando porque têm vivido as dores e o luto, sofrido, Senhor, porque têm se preocupado quanto ao futuro. Senhor Jesus, cuide de cada um, Senhor, e que cada um experimenta do teu amor e da tua paz, Senhor, nesse momento de uma forma especial. Nós oramos e entregamos a nossa vida aos teus cuidados, porque sabemos que não existe lugar melhor do que de se estar nesse momento, do que nos teus braços amorosos, Senhor. Assim nós oramos e intercedemos por toda essa situação e pelo bem e pela paz que tu podes fazer e farás por nós em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde também nessa semana, que você possa caminhar com Jesus a cada dia e descansar nos seus braços, você e sua família. Amém.